Coisa boa! Graças a Deus está tudo bem com você. E então, vamos falar com aquele que nos criou e que nos protege para começarmos a aula? Então, fecha aí os seus olhos e vamos falar com o Papai do Céu, tá bom? Senhor Deus, obrigada porque o Senhor tem sempre cuidado de nós. Que o Senhor derrame sobre nossa vida a Tua graça, a Tua misericórdia. E que nós saibamos sempre te agradecer e reconhecer que só o Senhor é Deus. Obrigada por tudo, abençoa minha família, abençoa minha vida, em nome de Jesus, amém. Muito bem, agora eu vou convidar você a pegar a sua Bíblia aí onde você está, na sua casa. Pega a sua Bíblia e nós vamos fazer a leitura da semana. Continuamos no livro de Salmos, capítulo 121, que você vai ler o capítulo inteiro em casa, mas aqui comigo a gente vai ler apenas o verso 5. Pegou a sua Bíblia? Prontinho, então agora vamos lá fazer a leitura do verso 5, que diz assim, ó: o Senhor é quem te guarda e o Senhor é a tua sombra à tua direita. Viram aí? É o Senhor quem te guarda. Você já parou para pensar nessa palavra guardar? Quando você tem algo muito precioso e vai guardar para que nada de mal aconteça com aquele objeto, com aquela coisa que você gosta muito, como é que você faz? Você pega um lugarzinho especial e guarda aquilo ali. O Senhor, Ele nos trata assim. Ele nos guarda como algo precioso, como um ser precioso e nos protege. Tá vendo como o Senhor Ele faz com você? Ele faz comigo. Ele nos guarda e nos protege como algo muito precioso para Ele. Tá bom? Então não deixa de louvar ao Senhor por tudo isso que Ele tem feito por nós. E agora vamos à nossa aula. E aí? Que aula nós teremos hoje? Português. Olha aí, ó. Pega seu livro de português e abre lá na página 83. Nessa página, nós iremos trabalhar uma leitura. Nós iremos fazer uma leitura e refletir um pouquinho sobre ela. E essa leitura aí, esse texto, quem escreveu foi uma psicóloga chamada Roseli Saião. Essa psicóloga, ela escreve textos sobre a convivência em família e também sobre a educação de crianças e de adolescentes. E é esse texto que nós vamos ver agora. Esse texto que foi escrito por Roseli Saião, uma psicóloga. Passa a sua página aí e vamos ao nosso texto. Acompanha comigo a leitura. Nós temos como título desse texto a frase: criança deve trabalhar? Olha, já começa bem, né? Criança deve trabalhar? O que você acha? Vamos descobrir o que Roseli Saião escreveu aqui? Então acompanha aí a leitura. Você gosta de brincar, não gosta? Adora? Ah, tem toda a razão em gostar de brincar. Estudar e brincar sozinha ou em grupo são duas coisas das mais importantes na vida de qualquer criança. Hoje eu vou falar sobre uma situação que eu acho que você já conhece, mas talvez nunca tenham dado muita importância. Há crianças que não podem brincar. Viram aí? Ela vai falar sobre uma situação que talvez você já saiba, mas que não se ligou muito. E ela diz, ó, tem crianças que não podem brincar. Continua dizendo assim, ó. Não, elas não foram proibidas. Elas não têm tempo. E sabe por quê? Porque trabalham. Sim, isso mesmo. Trabalham como gente grande. Às vezes até em serviços muito pesados que podem prejudicar a saúde. Olha aí. Então, tem crianças que não podem brincar
E não é porque elas não querem, é porque elas foram proibidas. Elas não podem brincar porque elas não têm tempo, porque simplesmente trabalham e trabalham em coisas muitas vezes que são considerados serviços de gente grande, de adultos. Mas essas crianças estão trabalhando. É triste, não é? Vamos continuar. Quando você vai de casa para a escola, já deve ter percebido que em alguns cruzamentos há crianças vendendo guloseimas, pequenos objetos, flores, etc. Há também as que fazem malabarismos, por exemplo, e depois pedem dinheiro aos motoristas em troca do pequeno espetáculo. Você certamente já deve ter visto. Se você vem para a escola e não passa por nenhum cruzamento, nenhum sinal de trânsito, que o carro fique lá parado um minutinho, você certamente já viu isso no centro da nossa cidade. Existem muitas crianças que ficam lá vendendo balinha, vendendo água mineral, às vezes ficam fazendo malabarismo, como o próprio texto aqui fala. E aí depois elas ficam passando de carro em carro, arriscando sua vida no meio do trânsito, pedindo dinheiro. Já pensou que situação triste? Continuando, diz assim, ó. Mas há também crianças que trabalham em lixões, em plantações, quebrando pedras, colhendo e descascando grãos, como o cacau que produz o chocolate. Você nem imagina. Muitos pais sabem que elas trabalham, são pobres e o dinheiro que o filho traz para casa é de grande ajuda, mas não sabem que o mais importante para a criança é ir para a escola e ter tempo para brincar. Tá vendo aí? Se a criança ela não trabalha, tem criança que trabalha lá no farol, no sinal de trânsito, vendendo balinha, limpando os para-brisas dos carros. Mas se ela não trabalha ali, tem crianças que trabalham fazendo coisas muito piores, quebrando pedra, quebrando castanha, muitas vezes em fábricas de fazer tijolos. E esses trabalhos são pesados e são arriscados para a saúde das crianças. E os pais? Os pais sabem dessa situação das crianças? Muitos sabem. Acontece que eles não têm dinheiro, é o que a autora do texto está dizendo aqui, que essas famílias não têm dinheiro e então elas aceitam que as crianças trabalhem porque o dinheiro que eles trazem para casa acaba ajudando nas despesas. Mas eles não sabem que o mais importante para essa criança é o quê? É estar na escola, estudando e tendo tempo para ser criança, tempo de brincar. Continuando, diz assim, ó. Há crianças que fazem tarefas domésticas, precisam arrumar a cama, lavar a louça, essas coisas. Mas isso não é trabalho, é uma colaboração para que a casa fique sempre organizada e para que a família viva melhor. Viram aí? Tem crianças que faz, lavar a louça, arrumar a casa, forra sua cama. Mas aqui diz ó, que isso não é um trabalho, isso é apenas uma colaboração. É algo que você deve fazer como parte da sua rotina, porque ajuda toda a família. Trabalho é aquele que você é obrigado a trabalhar, que é remunerado, que ganha o dinheiro para aquilo e que prejudica ali a infância da criança, que tira ele das suas obrigações, dos seus direitos, como por exemplo o direito de brincar e o direito de estudar. Se esse trabalho está tirando isso da criança, então é ilegal, não pode. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, garante que a criança tenha direito a brincar, direito a estudar e que ela não deve trabalhar. No entanto, algumas atividades domésticas que você faz para ajudar a sua família em casa, como forrar sua cama para ajudar a sua mãe, isso não é um trabalho. É apenas uma forma de você ajudar a sua família para que todos vivam bem, para que a casa fique mais aconchegante, tá certo? Continuando, diz assim, ó. Há também as que não trabalham, mas têm a agenda tão cheia de compromissos que também acabam ficando sem tempo para brincar.
é como se trabalhassem. Espero que isso não aconteça com você. E se acontece, é preciso contar a seus pais que sente falta de tempo livre, está bem? Olha só o ponto importante que a autora falou. Tem crianças que não trabalham, que não quebram pedra, não quebram castanha, não vendem balinha no sinal, que às vezes não arruma nada em casa, não lava a louça, não forra a sua cama. Mas essas crianças têm uma agenda tão cheia. Eu tenho natação de 9 horas, às 10 horas eu tenho aula de balé, às 11 horas eu tenho que voltar para casa, de meio-dia eu tenho que correr para fazer um curso de inglês. As crianças estão sobrecarregadas com tanta coisa que até parece que estão trabalhando, porque elas ficam tão ocupadas fazendo essas atividades extras que não tem tempo até para brincar também. E aí a autora aconselha, diz assim, se você está nessa situação que não tem tempo para nada, somente para as atividades, é curso de inglês, é aula de karatê, é aula de não sei o que. Se você está se sentindo assim, sufocado, então é importante conversar com os seus pais. Olha papai, olha mamãe, eu não estou conseguindo ter um tempo para brincar, eu preciso disso, tá bom? Então você conversa aí com seu pai com calma, com paciência, eu tenho certeza que ele vai compreender. E aí encerra dizendo assim, converse com eles e com os professores a respeito dos direitos das crianças e sobre as que não conseguem ter esses direitos. Vai ser bom ter a sua opinião sobre esse assunto. Olha aí, ela está pedindo para que a gente converse, igual nós estamos fazendo agora. Quais são os direitos que as crianças devem ter? O que é que diz no Estatuto da Criança e do Adolescente? A criança tem direito a quê? A criança tem direito a lazer, a criança tem direito à educação, a criança tem direito à saúde, a criança tem direito à moradia, tem direito a ser amada pelos seus pais, tem todos esses direitos. Mas será que todas as crianças estão tendo esse direito assegurados? Será que todas elas estão conseguindo vivenciar esse direito? Vou deixar essa pergunta para você responder. O que é que você acha? Todas as crianças estão tendo esse direito assegurado? Direito de moradia, todas as crianças têm moradia, direito ao amor dos pais, direito à educação, direito à saúde, direito de brincar. Todas as crianças estão tendo esse direito? Olha só, esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele é um artigo de opinião. Olha aqui, um artigo de opinião da Roseli Saião. Professora, um artigo de opinião. E o que seria esse artigo de opinião? É um texto, é você dar a sua opinião sobre determinado assunto que está sendo abordado. Aqui, a Roseli Saião, ela está dando a opinião dela com relação a quê? Ao trabalho infantil. E você, qual é a sua opinião? Você pode produzir um texto também aí na sua casa. Pega seu caderninho, e produz um texto de opinião falando sobre esse assunto, ou pode ser sobre outro assunto que, caso você queira fazer, tá bom? Então vamos agora à nossa atividade para casa. Para casa, você vai responder a atividade da página 83, que é aqui, antes da leitura, 83. Depois você vai seguir para as páginas 86 e 87 e 88. Repetindo, 83, 86, 87 e 88. Antes, faz uma leitura bem atenta, reflete sobre o que nós discutimos e aí sim você responde a sua atividade, tá bom? E Papai do Céu abençoe a sua vida. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!